Antes de você sentar, cumprimente 3 pessoas com um abraço bem apertado. Sabe aquele perfume, ou melhor, aquele abraço que você diz: toma aqui o meu perfume. Amém? Chega em casa, o irmão não sabe nem qual que é o perfume dele, de tanta gente que ele abraçou. Amém? Eu espero que o que exale de você seja o perfume, né? Glória a Deus. Né, Lucas? Perfume, né? Eita glória. Glória a Deus. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Quantos aqui, Jesus, estão felizes com vocês? Eita Deus. Vamos de novo, gente. Quantos aqui estão felizes com Jesus? E quantos aqui Jesus está feliz com você? Eita glória. Amém? Deus é bom demais. Gente, eu prometo que eu não vou levar mais que 1h30, amém? Eu posso ouvir um amém? Queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Fale com Deus nessa noite. Diga: Espírito Santo, fala comigo, eu preciso te ouvir. Eu quero ser apenas uma resposta, eu quero ser só a continuidade. Que Cristo possa falar nessa noite. O Senhor nos ensina, nos instrui, transforma os nossos pensamentos, o nosso coração. Nós levamos todo pensamento contrário à sua palavra cativo na cruz. Nós declaramos cada pessoa sendo livre e transformada pelo seu poder, Jesus. Tu és bendito, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nos direciona, ó Pai. Tu és bendito, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos diga isso a ele. E agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és
és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós chamamos Jesus. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Amém? Acharam? Êxodo 33. Quem não achou, vai procurando aí, vai ouvindo aquilo que nós temos para compartilhar. Querido, nós já ouvimos algumas vezes a respeito da obra redentora da cruz do Calvário. O que de fato a cruz veio fazer comigo e com você. Qual era o propósito. Nós conhecemos também o livro de Coríntios, que diz que existe o primeiro e o último Adão, amém? E em um nós morremos e no outro nós nos tornamos espírito vivificante, amém? Então é fato que existe algo que Cristo veio restaurar, algo que existia no primeiro Adão, que nós conhecemos em Gênesis. Por que primeiro e último Adão? Porque o primeiro veio e falhou e o último veio e fez o que tinha que ser feito e não precisa ser feito mais nada. Amém? Por isso que não existe o terceiro, não é o primeiro e o segundo Adão, é o primeiro e o último. Porque tudo aquilo que Cristo precisava fazer foi feito. Não é uma obra incompleta, que não está terminada. Em Cristo tudo está feito. A minha e a sua realidade, ela é transformada através de Cristo, amém? Só que é importante que nós lembremos um pouco acerca de Adão. É bom que nós falemos um pouco acerca de Adão e do Éden e o que Jesus veio fazer. Quando nós olhamos para Adão, nós vemos uma circunstância no capítulo 3 de Gênesis, que é a queda de Adão e Eva, amém? A serpente foi lá, contou uma historinha meia mole para Eva. Eva escutou aquilo. E ela foi e compartilhou com Adão. E eles caíram, ok? O que eles comeram, gente? A maçã da Apple, né? O pessoal fala que é a maçã da Apple. Por isso que ela está mordida lá. Não, gente. Na verdade, a Bíblia nem diz que é uma maçã. Pastor, de onde eu tirei isso? Dos quadrinhos que você viu por aí, o que te contaram. Diz que era um fruto. Amém? Mas tinha sim um nome esse fruto. Qual era o nome desse fruto, gente? Do conhecimento do bem e do mal. Então existe um fruto que o homem comeu. Este era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Na verdade existiam duas árvores no jardim. Uma era do conhecimento do bem e do mal, e a outra era a árvore Escute, aqui nós já começamos a entender algo. Já começa a ficar claro algo acerca do que de fato representavam cada um desses frutos. Primeiro, se o conhecimento do bem e do mal trouxesse vida, não seria necessário ter a árvore da vida. Entendeu? Se o conhecimento do bem e do mal trouxesse vida, não seria necessário ter a árvore da vida. Se existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também existia a árvore da vida, é porque o conhecimento do bem e do mal não produz vida. E quando o homem come, ele está comendo de um fruto proibido. Pastor, mas é porque eles desobedeceram? Sim, de fato também é. Só que é importante que nós entendamos algo aqui com essas duas árvores. Quando o homem decide comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele sai do propósito original. Pastor, não é quando ele desobedece, quando ele come do conhecimento do bem e do mal, ele sai do propósito original. Pastor, mas ele também desobedeceu, mas eu quero focar
no conhecimento do bem e do mal. Amém? Quando o homem come do conhecimento do bem e do mal, do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele sai fora do propósito pelo qual ele foi criado. É importante que nós falemos isso, para que você possa entender quando chegar mais à frente. O homem foi lá e comeu do conhecimento do bem e do mal, e ele sai fora do propósito. Mas pastor, por que nós precisamos ter conhecimento do bem e do mal? Não, eu quero que você entenda que você não foi criado para ter domínio sobre isso, e é aí que Adão pecou. Como assim? Quem dizia para Adão o que era bem e o que era mal era Deus. A minha pergunta para você é: será que Adão queria sair do Éden, sim ou não? Será que queria ou não? Não, mas ele comeu do conhecimento do bem e do mal, certo? Ele não comeu do fruto já sabendo que ia sair. Ele não queria sair do Éden, ele só queria ter conhecimento do bem e do mal. E aí começa a saga do homem, aí começa a luta e a guerra do homem. De lá de Gênesis 3 até Jesus, o homem vem tentando encontrar um lugar em Deus onde ele consiga discernir o que de fato é bem e o que é mal, porque ele comeu o conhecimento, só que aquele fruto não era sustentável, não mantinha ele nesse entendimento. Por isso ele vivia buscando o conhecimento de Deus, querendo ouvir a voz de Deus. No entanto, quando ele sai do Éden, já Caim e Abel vai lá e tenta fazer um sacrifício para quê? Para agradar a Deus. Caim e Abel decidem fazer um sacrifício para agradar a Deus. Da onde nasceu isso? Com certeza Adão e Eva foi trazendo esse entendimento para eles. Agora, talvez no livro de Heresias, capítulo 1, verso 2, Adão e Eva conversavam com Caim e Abel e dizia assim: nós fizemos a pior burrada da nossa vida. Nós queríamos ter domínio de uma coisa que era Ele que cuidava para nós. Amém? Gente, que Bíblia? Procura lá, Heresias capítulo 1, verso 2. Mas com certeza Adão e Eva compartilhavam as conversas que eles tiveram com Deus. E esse relacionamento que eles tinham despertou um desejo de Caim e Abel de agradar a Deus. Eles falaram: vamos fazer um sacrifício, vamos fazer algo para tocar a Deus, que chegue até Deus. Resumindo, o homem comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e depois chegou à conclusão que na verdade não era isso que ele precisava. Ele precisava ser direcionado e cuidado por Deus. Como assim? Mesmo depois que comeu, ainda assim começou a procurar lugares e caminhos para encontrar Deus. Quando você pega de Gênesis até Malaquias, o povo vai num caminho e começa a buscar Deus, e daqui a pouco diz: tal rei, tal juiz se levantou e agradou a Deus. Daqui a pouco ele errou de novo. E quando você vai estudar acerca de cada um desses homens, você vai perceber que eles se perderam em coisas que não vieram dos céus. Porque o que vem dos céus, o conhecimento que vem dos céus, traz uma direção. A verdade, o conhecimento que vem dos céus, traz direção. E essa direção do conhecimento do bem e do mal, o homem achou que estava num fruto. E é aí que o homem se perde. Está estourando a imagem, Júnior? Tenta baixar o índice da câmera. Esse conhecimento do bem e do mal, que eles acharam que seria vitalício comendo de um fruto, colocava o homem em outro lugar, tirava ele do propósito. Escute, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que você foi criado para depender de Deus. Você foi criado para depender de Deus. E é dele que deveria vir o conhecimento do bem e do mal. Pastor, como assim? Quando nós saímos disso, quando nós saímos dessa realidade, nós estamos saindo fora do propósito. Pastor, o que tem a ver Jesus? Eu vou te explicar já.
Mas quando nós decidimos viver segundo o nosso conhecimento, nós estamos saindo fora daquilo que de fato Deus nos criou. Pastor, como que é isso? É Ele dizer, Ele direcionar, Ele nos dizer de fato o que é e o que não é. Existe uma coisa que é muito fácil da gente entender. Por exemplo, quantos anos Miguel tem, mano? 4, né? Ele sabe tudo? Não, mas tem vezes que ele acha que sabe, né? Mas quando ele era bebezinho, quem cuidava dele? A Estela, né? Você não, né, Lucas? Dá bem, né? Quando o Miguel era pequeno, ele era amamentado, ele era cuidado da mãe, pela mãe, o sustento vinha dela. Aí o Miguel começou a crescer. E daqui a pouco ele começou a falar mamãe, papai. Depois ele começou a andar, né? Falou mamãe primeiro, né? Pois é. E daqui a pouco ele começou a crescer um pouco mais. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu estou esperando a parte que ele vai crescer, mas de quando ele era bebê ele está um pouquinho maior. E ele foi crescendo, gente. Depois ele já não mamava mais. Ele começou a comer comida sólida, ok? Agora ele sabe andar sozinho, ele come sozinho. E às vezes acha que sabe tudo, né? Por que eu estou falando sobre isso? À medida que nós vamos crescendo, nós vamos tornando maior. Quanto mais nós conhecemos algumas coisas, mais nós vamos achando que sabemos tudo. E é exatamente isso que vai nos afastando de Deus. É esse o ponto que eu quero que você entenda. O fruto do conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva comeu, nós estamos propícios, nós estamos inclinados a comê-los todos os dias. O fruto que existia lá no jardim ainda existe hoje. Pastor, ele pode não ser físico, mas você pode comer dele. Cada vez que eu e você começamos a nos alimentar do conhecimento do bem e do mal, daquilo que achamos que é certo e que é errado, nós estamos nos afastando do propósito de Deus, que é Ele que diz o que de fato é e o que não é. Todas as vezes que nós nos permitimos nos alimentar do conhecimento do bem e do mal, nós somos literalmente lançados fora do jardim. Pastor, que jardim? Jardim é um lugar de relacionamento. É fácil saber quem vive no jardim. É fácil saber. Quem vive no jardim sempre coloca a dependência na mão de Deus. Quem vive segundo o seu conhecimento, com certeza não conhece o jardim ou faz muito tempo que não entra lá. Porque o conhecimento do bem e do mal, o nosso conhecimento, o conhecimento que temos da vida, nos tira do jardim assim como tirou Adão. Quanto mais eu e você, quanto mais nós vamos nos alimentando do nosso conhecimento, da nossa experiência, daquilo que achamos que é certo, que é errado, quanto mais nós comemos disso, mais distante nós ficamos do jardim. Quanto mais nós nos alimentamos daquilo que achamos que é correto, mais nós ficamos distante do jardim. Jardim, lugar de relacionamento. Só que preste atenção no que eu vou te dizer. A árvore da vida ainda continua dentro do jardim. É por isso que tem gente que não tem vida, vive se arrastando, porque não come da vida. Porque se você entrar todos os dias no jardim, no lugar de relacionamento, e comer da vida, não tem como. Pastor, mas a circunstância, a vida que o jardim, ou melhor, que o fruto tem é muito maior do que qualquer circunstância. Enquanto nós decidimos ficar nesse lugar de relacionamento, enquanto nós nos permitimos entrar nesse lugar de relacionamento, no jardim, nós vamos continuar nos alimentando da vida. Só que o nosso conhecimento nos afasta de lá. Sabe qual é o problema? Naturalmente todo mundo vai crescendo e cada dia que vai passando, que se passa, melhor dizendo, vai se achando muito mais do que... Não, eu já sei. Queridão, cuidado com isso aqui. Não, pastor, eu já sei. Pastor, quer ensinar o padre a rezar a missa?
Não, pastor, sou mais criança não. Talvez esse seja o problema. O problema da igreja é que a igreja deixou de ser criança e se achou adulta demais. O problema é que nós nos achamos adultos demais e deixamos de ser crianças. Como assim? A criança que diz: pai, me dá sua mão, porque eu sei que se eu tiver com as minhas mãos dadas para ti, eu não vou para o caminho errado. Eu sei que o mal não vai me alcançar, porque o Senhor vai me proteger. O nosso problema como ser humano, como homem, como igreja, é que nós a cada dia estamos nos apoiando mais no conhecimento e na experiência que nós temos. E eu quero que nós entendamos que nós não fomos criados para isso. Você não foi criado para isso. Você e eu, nós somos criados para ser direcionado pelo nosso Pai. E todas as vezes que nós comemos o conhecimento do bem e do mal, nós saímos do jardim. Pastor, como assim? Portanto, achar que sabemos, ignoramos o relacionamento com Deus. Sabe por quê? Quem de fato reconhece que o relacionamento com o Pai é importante, não deixa de ir no jardim nem um dia. Pastor, que jardim é esse? É o seu lugar de oração. Tem gente que não tem nem lugar de oração. Pastor, do que você está falando? Não estou falando simplesmente de um lugar físico, mas também de um lugar físico. Quando nós nos apoiamos num lugar de conhecimento e achamos que nós já sabemos, nós somos lançados fora desse lugar. Nós não precisamos dele. E é ali que o nosso ego, que o nosso eu vai sendo alimentado. Tudo que é contrário a isso está dentro do jardim. Porque em Cristo, que é a vida, a Bíblia diz que Ele se humilhou, não é isso? Quando eu e você entramos nesse lugar de relacionamento, nesse lugar nós temos acesso à vida. Não importa se a morte está instalada à nossa volta, mas a vida permanece dentro de nós. Consecutivamente, você começa a caminhar debaixo da direção do Espírito. Abra sua Bíblia em Êxodo, para quem está aberto, 33, verso 16. Vamos ler o 14. Vamos ler o 12, vamos melhor, vai. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Tu me disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Para que ache graça aos teus olhos, considera que esta nação é o teu povo. 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Ó, gente, aqui já era motivo para dar rabo de arraia já, tá vendo? Mas olha só o que acontece. Verso 15. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, olha só, esse versículo é o mais importante. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, e o teu povo de todos os povos que há sobre a face da terra? Gente, nós estamos falando aqui a respeito de um homem chamado Moisés. Todos conhecem Moisés? Aqui ele já tinha vivido algumas coisas, sim ou não? Sim ou não? Ele já estava liderando um povo já. Ele podia muito bem dizer: não, nós desenvolvemos aqui uma bússola, nós desenvolvemos algo. Agora a gente já consegue reconhecer qual é o caminho. Ah, por falar nisso, tem a cortina de fogo e tem a cortina de fumaça, né? De areia. À noite de fogo. De dia qualquer, gente.
A nuvem, tá vendo? Misturei. Enfim, a gente não precisa, a gente já tem um indicativo, já tem uma placa, já tem um GPS. E aqui Deus fala para ele assim, ó: eu vou enviar a minha presença. Para uns nem precisava, se falasse o anjo ele já ia, não, tá bom. Se ele vier com a bandeja na mão então. Mas Moisés diz, não. Eu não quero nada. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Mas olha só o que o versículo 16 diz: porque na verdade, se o Senhor não for conosco, nós vamos nos tornar igual a todos os povos, porque é o Senhor que faz a diferença na nossa vida. Vê aí o versículo 16. Se você tiver a linguagem de hoje, você vai ver que ele diz quase o que eu disse agora. Mas ele está dizendo aqui, ó, não vai ter diferença. Se o Senhor não for conosco, nós vamos ser como todos. Escute, o que faz a diferença na minha e na sua vida não é o quanto nós viemos para a igreja ou quanto nós estamos vindo, mas o quanto existe de Deus na sua vida e direção de Deus na sua vida. Não é simplesmente saber o que fazer, mas ouvir o que Ele quer que façamos. Vamos ler João capítulo 14. Verso 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Não tem ninguém procurando, então vamos lá. 14, verso 15. Diz assim: e se me amares, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Até quando, gente? Para o Espírito da verdade, que o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ele está dizendo aqui: eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. E é aqui que eu quero que você entenda o que eu falei acerca de Cristo. Olha só, o homem pecou, comeu do conhecimento do bem e do mal, foi lançado fora do Éden. Jesus Cristo veio e disse: o seu conhecimento que te impedia de entrar no Éden vai ser anulado quando o Espírito Santo entrar em você e te direcionar a toda a verdade. Pastor, o que isso quer dizer? Quando Cristo morre na cruz do Calvário, quando Ele volta aos céus, Ele nos deixa o Espírito Santo, Ele nos dá a condição de viver novamente segundo a direção do Pai. E é aí que a minha e a sua condição é restaurada como no Éden. O que isso quer dizer? Nesse lugar que Cristo nos deu, nós podemos viver segundo o conhecimento do bem e do mal, mas não fundamentado em nós, mas sim na vontade dEle. E a Bíblia diz que o Espírito nos guiará a toda. João 8:32 diz o que, gente? E conhecereis a verdade, e a verdade. Tem gente achando que a libertação está ligada só àquilo que é maligno. A verdade quer libertar você de si mesmo. A verdade quer libertar quer nos libertar de nós mesmos. Pastor, o senhor está anulando o mundo do Espírito? Não. Mas se nós não entendemos de fato quem nós somos em Cristo, o que de fato o Espírito Santo nos trouxe, nós podemos viver dentro da igreja, se dizendo que ser cristão e ainda vivendo uma vida antiga, como nós falamos no domingo.
E é importante que nós entendamos, você e eu, nós recebemos o Espírito Santo para que Ele nos guiasse a toda a verdade. E quando nós vivemos de acordo com a verdade, nós somos libertos de todo conhecimento natural. Nós somos libertos de tudo aquilo que nos prende aqui e nos liga de volta aos céus. E aí nós começamos de fato a viver aquilo que a palavra do Senhor diz em Colossenses, que nós não devemos nos preocupar com essa vida aqui, porque nós somos peregrinos aqui. Você é peregrino aqui. Mas pastor, então não é para mim estar aqui não. Você está aqui debaixo de um propósito. Nós estamos aqui debaixo de um propósito. Eu e você, nós precisamos manifestar a vontade de Deus. E quando nós nos permitimos fazer a vontade de Deus, nós estamos nos encaixando no propósito original, pelo qual motivo Ele nos criou. Ele não me criou, Ele não te criou para que nós vivêssemos segundo o que nós achamos que é certo. Ele não nos criou para que nós vivêssemos naquilo que nós achamos que é correto. Eu vou te dar um exemplo. Existem circunstâncias que nós olhamos e falamos assim: não, eu não vou pedir perdão porque eu acho que eu não estou errado. Quando foi que a Bíblia disse que você deveria pedir perdão se você achasse que estava errado? Tem algum versículo? Tem, gente. A Bíblia simplesmente diz para perdoar, não é para achar que está errado ou que está certo. Mas pastor, e se eu tiver certo? A sua justiça não é você. Você está entendendo um assunto que nos atrapalha? Que o nosso eu nos atrapalha? Não, eu não vou fazer porque eu acho. Tudo que te impede de viver aquilo que é de Deus, ou melhor, 90% disso está ligado àquilo que nós achamos. O que você acha te afasta daquilo que de fato é. E quando nós começamos a caminhar pelo Espírito Santo, quando Ele começa a nos direcionar pela verdade, nós começamos a ser libertos de nós mesmos. Escute, existem coisas que elas são evidentes no dia a dia. Nós encontramos pessoas inteligentes. Isso é bom, gente? Sim ou não? Sim ou não? Então quem aqui quer ser burro? Então por que não foi todo mundo que falou que sim? Ser inteligente é bom, sim ou não? Então tá bom. Só que depois do inteligente existe algo chamado sabedoria. Alguém aqui quer viver em sabedoria? Só que existe uma coisa que está dentro da sabedoria, que é algo chamado discernimento. Amém? Discernimento. Escute, você pode até ser inteligente, só que Deus quer gerar em você sabedoria e discernimento. Eu vou te dar um exemplo. Segunda-feira eu falei um pouco sobre isso na reunião. Quer dizer, não sei mais quando eu falei. Foi um desses dias. Não, foi quarta-feira no culto. Davi foi lá e buscou a arca da aliança de volta, amém? E ele está voltando. E ele decidiu fazer algo. Não, vamos levar lá e vamos colocar a arca nas costas e tal. E o povo decidiu fazer isso, não foi? O que aconteceu, gente? A hora que a arca ia cair, a carroça. Enfim, quem foi lá que colocou a mão para a arca não cair? Uzá. A arca ia cair, mas Uzá foi lá e colocou a mão para a arca não. Escute, a ideia de Davi foi boa, de tirar a arca de lá e fazer algo, não foi? Não foi boa? Só que escute, Deus não quer que você caminhe pelas suas ideias, Ele quer que você caminhe por discernimento e direção. Nossa, parece que foi bom, Deus foi tão ruim. Escute, a questão não é fazer o que é certo, mas é discernir o que você está fazendo, o tempo e da forma correta. Existem coisas que Deus liberou sobre a sua vida, que você está todo alvoroçado, e essa promessa não é para hoje. Você está querendo criar caminho para uma coisa que não tem. Escute, simplesmente caminhe na direção de Deus, porque no meio do caminho as coisas vão fluir. Deus tinha algo para o povo, Deus queria estabelecer algo, mas Davi decidiu fazer do jeito dele. Peraí, vamos criar um caminho aqui, tal, e aí deu errado. Escute, a intenção era boa, mas a forma era errada. Por quê?
Nós precisamos entender que o que Deus nos falou para fazer precisa ser direcionado por Ele em todo o tempo. Não começa por Ele e termina com a gente. Senão nós vamos terminar com uma igreja de Gálatas que diz que eles começaram bem, mas depois... Se você quer de fato encontrar a plenitude da vida, se você quer de fato preencher o seu coração, se você quer preencher o seu entendimento, se você quer preencher esse vazio que tem dentro de você e você não sabe explicar o porquê, você já conquistou casa, carro, já teve relacionamentos e não foi preenchido. Escute, é importante que você entenda, esse relacionamento com Cristo é o que pode preencher a sua vida. É Ele que vai trazer a resposta que você está procurando em algumas coisas. É Ele que vai trazer a resposta para mim e para você. Nós não caminhamos por conhecimento, mas sim por direção, por discernimento. E quando nós entramos nesse lugar, a verdade começa a fluir. E onde a verdade flui, o poder flui. Porque Ele é a verdade. Escute, eu já estou encerrando. Cristo restaurou não só o relacionamento entre o homem e Deus. Ele, de fato, permitiu com que o homem vivesse na condição, no projeto original, que ele continuasse acessando novamente o jardim. Através de Cristo, a mim e a você foi dado o direito de entrar no jardim de novo. Pastor, qual o mesmo lá? Escute, esse jardim é o lugar de relacionamento, era onde Deus descia e falava com Adão. Se eu e você, nós entendemos a importância que existe no relacionamento, e todos os dias nós pudermos nos prostrar, todos os dias nós podemos entrar nesse jardim e ouvir a voz dele, ouvir a direção dele, você vai perceber que a cada dia você vai sendo liberto de si mesmo. O seu eu, o seu ego vai sendo derrubado a cada dia. E a vida começa a se manifestar. Porque dentro do jardim existe um fruto chamado árvore da vida. Hoje essa vida é literalmente Jesus. Quando você se alimenta de Jesus, tudo muda. Quando nós nos alimentamos de Jesus, não importa o que nós achamos, tudo que nós queremos é continuar sendo direcionado por Ele. Esse tem que ser o meu e o seu anseio. Se coloque de pé, feche seus olhos. Feche seus olhos. Fale com Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Abra o seu coração a Ele. E diga para Ele como que você se sente. Quem está no controle da sua vida? Quem é que está te direcionando? Quem foi que te trouxe até aqui? Quando eu digo isso, não é esse lugar físico, mas é esse lugar que você está na sua vida. Talvez você olhe para si mesmo e perceba que você está caminhando segundo o seu conhecimento. Talvez você olhe para si mesmo e você perceba que você está caminhando segundo o conhecimento do bem e do mal que você tem. Talvez segundo a sua vontade, o seu orgulho. Há muito tempo talvez você não entra no Éden, num lugar de relacionamento. Quem dirá ouvir a voz de Deus? Por isso feche os seus olhos. Se desprenda de tudo que está à sua volta. E comece a falar com Ele. Diga: doce Espírito, eu preciso ouvir a sua voz. Doce Espírito, eu preciso ouvir a sua voz. Não importa, ó Deus, nenhum grito que esteja lá fora, eu quero ficar
num lugar secreto contigo. Não importa se minha alma está gritando lá fora, se as minhas vontades estão gritando lá fora, eu quero ficar no jardim. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero poder me alimentar de ti. Eu quero poder receber da vida do Senhor. Eu quero viver segundo a sua vontade. É por isso que tanta coisa na sua vida tem dado errado. É por isso que você tenta e não sai do lugar. Parece que você está no mesmo lugar e você volta, dá voltas e volta para o mesmo lugar. Escute, porque caminhar segundo o seu conhecimento te afasta da direção do Pai. E hoje Ele te diz: filho, filha, eu quero cuidar de você. Todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. E é por essa razão que o mundo não vos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Que o Espírito Santo te leve a toda a verdade, te faça se encontrar com a verdade que é Cristo. E esse encontro te faça olhar para si mesmo e dizer: eu não quero mais viver segundo a minha vontade. Eu não quero mais viver segundo o meu conhecimento. Amado Espírito, eu quero viver para ti. Curve a sua cabeça. Talvez você entrou nessa noite cansado, cansada. Você tentou, você tem tentado. Por um tempo você até consegue viver de uma forma correta, mas depois você se cansa. Você não consegue se manter neste lugar. A inconstância toma conta de você. Você consegue até mudar de vida por alguns dias, mas depois tudo volta como era antes. Porque essa mudança que você tem buscado não é fruto de um esforço natural. Essa mudança só pode vir dos céus, daquele que te criou. Talvez tudo está dando errado na sua vida. Parece que as coisas não se encaixam. Isso é porque você não tem conseguido ouvir a voz de Deus. Tudo que você tem conseguido ouvir é o seu conhecimento, a sua experiência, mas isso não tem dado certo. E o Espírito Santo te trouxe a este lugar para te dizer: eu quero te guiar a toda a verdade. E neste lugar você vai sim ser liberto daquilo que você está tentando há anos se libertar, dos vícios,
dos traumas. Você se sente pequeno, você se sente rejeitado, rejeitada. Quando você conhece a verdade que é Cristo, você é liberto de todo mal. O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele quer cuidar de você. O Espírito Santo quer cuidar de você. Eu queria pedir que você saísse do seu lugar e você orasse junto com alguém. Procure alguém que você não conhece. Ore para que o Espírito Santo traga direção à vida dela. Toque a vida dessa pessoa nessa noite. Seja um canal de Deus na vida dessa pessoa. Vamos, faça isso. Faça isso, saia do seu lugar. Nós já vamos encerrar. Mas eu creio que o Espírito Santo quer tocar pessoas de uma forma diferente nessa noite. Você que entrou neste lugar dizendo: eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero uma resposta de Deus. Essa oração, esse abraço vai ser literalmente essa resposta de Deus. Estão acesas. Vamos, faça isso. Libera essa vida aí. Libera essa vida. Ora por essa pessoa. Vamos. Só estou esperando o barulho dos teus passos. Ele esperou tanto por esse dia que Ele queria te tocar de uma forma diferente. Só bater que Ele quer tirar você desse lugar de angústia, de desespero. Por isso eu oro para que você seja tocado pelo Espírito agora. Todo trauma, toda depressão agora, todo complexo de inferioridade, toda síndrome agora, vai embora em nome de Jesus Cristo. Vai embora em nome de Jesus Cristo. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Vamos,
estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Vamos, abra os seus olhos e veja Ele. O que nos impede de ver Ele é o nosso conceito, é o nosso eu. Pedir mais uma vez que todos fechassem os olhos, curvassem a sua cabeça. Eu quero fazer um convite para você, você que ouviu essa mensagem, você que entrou nesse lugar talvez pela primeira vez, você que talvez já caminhou com Cristo e por algum motivo você se afastou. Eu quero fazer um convite para você. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, você diz assim: pastor, eu entendi isso, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu estou cansado de caminhar do meu jeito. Se você de fato quer entregar a sua vida a Cristo, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, levante a sua mão direita no seu lugar, eu quero orar por você. Se você quer de fato entregar a sua vida a Cristo, se você quer andar segundo a direção do Espírito, se você está cansado de errar e você quer se entregar para Ele, levante a sua mão direita no seu lugar. Eu quero orar por você. Eu vou fazer só mais uma vez esse convite. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, tem uma jovem lá no fundo do lado direito, procura saber, por favor. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, levante sua mão direita no seu lugar. Pastor, eu quero voltar, eu estava distante, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Essa é a última vez que eu faço convite, nós vamos dar continuidade. Aleluia. Aplauda ao Senhor com o melhor que você tiver.